sucinta, tá, gente? Mas, de uma maneira geral, a gente pode falar em degradação do componente abiótico. Por exemplo, aqui, quando nós temos a perda de solo, a exposição do solo, nesse caso aqui também já está havendo as ravinas pela exposição, a retirada das camadas superficiais até chegar a expor o saprolito, né? Então, nós temos uma degradação do componente abiótico. Se nós pensarmos no assoreamento de mananciais hídricos, se pensarmos na contaminação de água e solo, nós também estamos falando de degradação em nível abiótico. Uma degradação em nível biótico diz respeito à degradação ou à supressão da estrutura ecossistêmica, ou seja, do componente vegetal que estrutura essa comunidade e, como consequência, também a perda dos componentes de fauna, né? Porque eles estão vinculados nas suas associações e interações, tá? Então, por exemplo, tem uma imagem aqui que é uma área de preservação permanente da beira do rio Jacuí, já aqui passando a metade sul, já dentro da região fisiográfica da Depressão Central, tá? Então, o Jacuí já desceu o rebordo do Planalto aqui, já entrou na área de Pampa, já está aqui na depressão periférica. E houve um crime ambiental, vocês estão vendo que se estende até o final a supressão da mata nativa, da mata ciliar, aqui do rio Jacuí, e essa supressão foi feita para avançar a área produtiva até a margem, com arroz e com pecuária no inverno, né, sobre a resteva do arroz. Esse crime ambiental foi autuado e necessitou, então, de um projeto de recuperação. Porém, esse projeto está, né, nesse momento aqui, nessa situação. Então, são mudas, é só a técnica de muda plantada, elas não estão bem e não está cobrindo ainda, né? Além disso, o tipo de solo aqui nessa posição do Jacuí são solos bastante arenosos, são planossolos, gleissolos, neossolos flúvicos, e faz com que, uma vez que se retire essa margem, ela não se sustenta mais, porque são solos muito friáveis. A cada vazão do rio, a cada enchente, cada vez que o rio sobe, ele pode cortar, vai, né, fatiando essa margem e levando embora, tá? Então, nós temos aqui um componente biótico, que é a supressão da vegetação da mata ciliar, mas nós também temos uma degradação em nível abiótico, né? Então, biótico, nós tiramos aqui a mata ciliar, então tem essa supressão. E no nível abiótico, nós temos uma fragilização desses ângulos, desses taludes de margem, porque tirou justamente a sua cobertura natural, que fazia essa rede de sustentação. E nessa situação, o rio tende a erodir cada vez mais e nós perdemos área de margem. E para onde vai esse material, esse solo? Vai para dentro do rio. Então, reduz navegabilidade, né, leva a assoreamento e perde-se a área de preservação permanente, que deveria estar produzindo os seus inúmeros serviços ecossistêmicos, e muitas vezes essa perda pela redução da margem do rio, ela inclusive leva a perda até mesmo da área produtiva. O que se fazer nesse caso? Bom, tem que se trabalhar com processos de contenção desse talude, alguma técnica de engenharia natural, por exemplo, para que se possa estabilizar, e aí então a gente trabalhar as técnicas de restauração mesmo para o retorno da estrutura ecossistêmica. Tá, pessoal? Então veja o quão complexo é esse processo e as interações de um sistema como esse. E uma outra tipologia que aí entra também como uma degradação em nível abiótico é quando nós chegamos em nível de contaminação ambiental de solo e água. Isso também é possível
em casos, por exemplo, de paisagens de intensa agricultura, em que a gente tem a entrada de sedimentos nos mananciais hídricos, e nesses sedimentos estão associados principalmente moléculas de fósforo, elas vão particuladas, elas vão ligadas a esses sedimentos, e podemos ter também moléculas de nitrogênio entrando no sistema. E aí a gente tem esse aumento de nitrato, fosfato nos mananciais, levando muitas vezes à eutrofização, né? Um sistema que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Bastante conhecido. Bom, dito isso, a gente passa então para algumas perguntas que a profissional precisa se fazer quando vai participar de uma equipe interdisciplinar para um programa de recuperação e restauração, tá? Então, o que nós temos que recuperar? O que nós temos que restaurar? Vocês devem saber. O que nós temos que restaurar? Há uma necessidade de recuperar o meio abiótico para depois restaurar o meio biótico. Isso é uma APP, é uma unidade de conservação. Então, qual será o objetivo desse projeto, desse programa de recuperação, se for esse o caso? Se for o caso de recuperar áreas produtivas, bom, então o meio abiótico está degradado, deixou de ser produtivo, o que está acontecendo? É um esgotamento químico? É uma degradação física? São processos intensos de erosão e envossoracamento, perda de solo, derruição? Então, primeira coisa, o que recuperar, restaurar? Então, qual é o nosso objetivo? E a partir daí, nós vamos nos fazer outras perguntas, como, por exemplo, qual técnica utilizar? Então, aqui eu eu relembro 2 conceitos que a gente já trabalhou, mas é sempre importante rever, são os conceitos de função e de estrutura ecossistêmica. Então, função ecossistêmica refere-se aos processos inerentes ao ecossistema, como os fluxos de matéria e energia. E a estrutura ecossistêmica se refere aos componentes bióticos em relação à sua diversidade. Então, são os estratos diferenciados da sua comunidade vegetal, as interações entre elementos da flora e entre elementos da flora com a fauna, fauna, desse meio biótico com o seu meio abiótico. Então, essa é a estrutura ecossistêmica. Então, por exemplo, quando nós vamos trabalhar a recuperação da produtividade em áreas produtivas, a gente pode pensar na função. Eu não quero retornar a floresta estacional, por exemplo. Não, aquela é uma área produtiva consolidada, mas foi degradada por mau uso. Então, vamos trabalhar com um projeto, um programa para recuperar a função de produção. Eu quero o projeto com o qual eu vou interagir de recuperação ou restauração, né, de uma área de preservação permanente, ou de uma unidade de conservação. Bom, então eu tenho que pensar na estrutura ecossistêmica, né, porque são áreas cujas finalidades são de conservar as espécies e a biodiversidade, as espécies e os serviços ecossistêmicos inerentes a essas áreas naturais. Então, eu vou pensar principalmente em técnicas de restauração que vão aliar esse retorno, essa facilitação para o retorno da estrutura ecossistêmica e, claro, que na medida em que nós obtermos sucesso no retorno dessa estrutura ecossistêmica, as funções elas vão vir, às vezes algumas mais rápido, outras mais lentamente, algumas vão precisar de algum tipo de técnica em médio e longo prazo para que possam ser aceleradas. Então, a partir do que recuperar, qual é o objetivo, sabendo se o foco é mais na área produtiva, se é mais na APP, na unidade de conservação, a gente sabe e consegue estruturar as principais técnicas a compor aquele programa. É claro que nós vamos ver no próximo vídeo
a questão da avaliação, do diagnóstico das áreas, como das etapas, né, de um projeto. Mas, por enquanto, vamos começar por aqui, por essas perguntas, tá? O que recuperar, qual o nosso objetivo e a partir daí, então, começar a pensar essas técnicas. Bom, e aí nós chegamos no assunto que nós tínhamos parado no último vídeo, que é o assunto